Episódio 57 da Roku Garage. Nesse vídeo a gente vai focar na travessa de suspensão dianteira. No vídeo anterior a gente desmontou tudo e pintou o que dava para pintar depois de fazer um jateamento aqui e pintamos com pintura eletrostática. E agora a gente vai focar principalmente na travessa. Até a abertura desse vídeo ainda é uma travessa de Opala, mas depois da abertura já passa a ser outra coisa aqui, uma criação nossa. O pessoal fala muito mal desse agregado dianteiro aqui do Opala, né? Então tô colocando no gabarito, tentei usar um macaco sanfona, eu vi que ele estava abrindo, coloquei uma cinta ali para me ajudar a fazer isso, tá? Mas o macaco não aguentou não, tá vendo ali, ó? Ele abriu bem perto da minha mão. Então eu peguei um macaco garrafa, e levantei aqui para poder bombear certinho. Depois eu vi uma dica de um seguidor falando que se deitar ele na posição da onde captura o óleo, dá para bombear com ele deitado. Não sabia disso, depois eu testei e realmente funciona. Então chegamos aqui em 91,5, tá? É a medida ideal ali. E ele trincou onde já estava soldado. Isso daqui já foi soldado antes, tá, pessoal? Esse agregado foi batido, eu tava num carro que foi batido, pelas informações aí que eu peguei da pessoa que me deu. Primeiro eu fiz uma solda bem bruta ali para derreter, para penetrar mesmo, e depois eu vim com uma solda para dar um acabamento, que ficou feio, mas não tem problema, tudo isso daqui vai ser encapado, vou transformar isso daqui num carro praticamente. Olha que interessante, os lugares que ficam frágeis é embaixo ali do suporte no motor, perto da torre, etc. O que eu assisti tanto vídeo sobre isso, né? Sobre esses pontos e o pessoal reforçando a travessa e etc. Mas o que entorta, eu abri essa travessa no meio, né? Não tem como ela entortar, a não ser que ela apodreça, porque são duas chapas, uma por dentro da outra, de 3, 4 milímetros. É absurdo de resistente isso daqui. Então, o que entorta é a torre, ou próximo da torre ali, alguma coisa que seja afetada junto com a longarina, uma combinação de coisas, né? Então, eu tô cortando aqui o centro dela porque o meu cárter já é rebaixado, na parte que encaixa ali na travessa ele já é rebaixado, não tem como rebaixar mais do que já tá, então eu tenho que tirar 5 centímetros daqui. Eu vou mudar o desenho inteiro, vou construir uma torre antes da torre original, para a gente passar uma travessa e isso daqui ficar extremamente resistente. Olha como que é por dentro, olha como que é espesso. Então aqui nunca vai entortar, tá? O que vai entortar ali é o suporte que pega na longarina ou as torres, no caso, que são os pontos mais frágeis. E ali, ó, por dentro é só se ela apodrecer mesmo. Então eu soldei, uni uma peça na outra, porque eu vou vir com outras chapas ali, e jateei só ali por dentro, porque tava ruim, né, para poder fazer o lixamento, então já fiz no jateamento mesmo. Se eu fosse manter essa peça original, se fosse um Opala mesmo, aliás, tô passando o Wash Prime ali por dentro, pra vir com as soldas, tá? Eu vou fechando aos poucos aqui, pintando e soldando e assim por diante, vocês vão ver aí durante o vídeo. Então, se fosse um Opala original aqui, eu teria despontilhado a peça de baixo para ver como que tá a situação da peça interna, tá? Porque senão não vai adiantar gabaritar, não vai adiantar nada, que vai ficar podre, né? Não tem mais a peça interna. Aí a gente pensa em reforçar, etc. Nesse caso, ela tava um pouco corroída, mas não tava morta, né? Deu para jatear ali e recuperar ela. No meu caso, eu vou mudar todo o esquema aqui. Então, já estou usando ali as bandejas reforçadas do Dory Kit. Tem mais de 10 milímetros essas bandejas, tá? E eu vou subir uma torre, que nem eu tô fazendo aqui de rascunho. A ideia é que isso passe por cima da longarina, tornando assim um quadro praticamente isolado só pro peso do motor. Bora pro vídeo.
No momento que eu tô gravando essa parte do áudio, só pra vocês saberem, eu vou fazendo de 5 em 5 minutos de vídeo, edito, falo, né? E vou gravando para ir esvaziando memória de celular, etc. Planejei postar esse vídeo no domingo. Tô gravando essa parte do áudio na quarta-feira. Minha ideia é postar esse vídeo no domingo. Então, eu aí do futuro, quando você postou esse vídeo, quanto tempo durou esse vídeo? Minha ideia era ir até o final da suspensão, mas sei não, hein? Peguei as minhas... Eu tenho 4 rodas aqui, que é as rodas da bagunça, tá? Pra queimar pneu, estourar e etc. Peguei elas ali para poder apoiar o quadro de suspensão dianteira ali sobre elas e colocar o motor mais ou menos. A minha girafa falta um gancho para girar, né? Então tá meio ruim ali de mexer. Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pré-montando tudo para ver aonde sobra espaço para eu colocar todos os reforços. Esse toco aqui é só para me ajudar a nivelar, tá? Não tá forçando nem nada. O peso tá tudo na girafa, é só para ajudar ali. Então a ideia é fazer uma pré-torre ali atrás, tá? Tem que ver se não vai pegar nos coletores. Eu poderia fazer esses coletores de inox para ganhar espaço, mas é mais gasto, né? Então vou usar esses coletores e depois a gente pensa nisso. Olha, ele tá um pouquinho deitando para um lado porque o chão tá desnivelado e tal, mas é só para ter uma noção. Eu vou sempre fabricar uma peça de um lado e replicar para o outro, tá? Então não tem erro de ficar diferente. Não precisa me preocupar tanto porque sempre vai ser uma cópia de um lado e pro outro. Peguei um arame de solda, uma vareta de solda, para poder desenhar ali o contorno. Eu não sei se isso daqui ainda vai ser a parte interna ou externa do reforço que vai entrar aqui, tá? Que vai para pré-torre. Eu tô chamando de pré-torre porque faz sentido. Mas em resumo, quem já viu um Chevette aí, o suporte do motor ele sobe tanto que ele fica praticamente na altura das torres, né? O do Opala nem tanto, mas sobe um pouquinho ali, se você contar com o coxinho e etc. Então, o que eu tô fazendo é unir o suporte do motor à torre, só que tudo reforçado, né? É mais ou menos aqueles reforços que o pessoal faz de uma torre a outra nos Gols, nos carros turbinados. Só que aqui, como eu tenho um motor no meio e eu não quero passar nada por cima do motor, eu tô fazendo assim. Então vai ficar bem bruto, é um formato aí que eu nunca vi ninguém fazendo. Eu tava conferindo bastante as bandejas originais com a do Dory Kit para entender onde tá a diferença, onde tá o reforço e para ver se não tinha nada diferente, porque eu acelerei muito ele, né? Ele tava lançando ainda o kit, eu falei que precisava logo, aí depois ele mandou, ficou atrasado no correio, porque o correio perdeu o pacote. Aí ele mandou outra bandeja, tem duas aqui, 2 kits de bandeja dele, a primeira versão e a segunda. Então nesse caso vem as buchas ali, elas vieram erradas, tá? Vieram do primeiro kit, porque não deu tempo dele testar. Então eu pedi autorização para ele para ver se eu podia cortar e ajustar, né? Nos próximos kits isso já tá tudo certo, mas aí ele me deu autorização ali para cortar, me orientou. O cara muito receptivo, entendeu? Me orientou o que eu tinha que fazer ali para ficar certinho. Então em resumo eu só cortei, porque o do Opala ele tem uma parte de metal antes da bucha. Aí a bucha entra por dentro, no caso, né? No kit dele, ele já considera o não uso dessa peça. Só que eu acabei encontrando um problema aí, futuro, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, que atrapalhou muito o raciocínio aqui de como que eu montaria, né? Primeiro eu tentei montar com as buchas, as duas vindo de fora, isso é diferente do projeto original ali da GM, tá? Por que eu montei assim? Porque assim bateu a medida do eixo ali central, tá? Só assim que bateu. Porém, ficou descentralizado em relação à torre. E isso pode dar vários e vários problemas. Chega uma hora que a gente fica cansado de estudar, cara. Fica aprendendo, o cérebro começa a sobrecarregar, que nem a memória do celular, entendeu? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu removi o batente da bandeja ali superior. Tava um pouco oxidado por baixo, normal, né? Porque ele tem entrada para sujeira e acumular água e ferrar tudo, né? Passei desoxidante, lixei várias vezes, tá? Porque ali, com a bandeja do Dory Kit e sem essa peça, eu tenho espaço para fazer um puta de um reforço ali por baixo. Aqui é muito complexo, tá? Porque tem engenharia ali da GM que se você montar errado com a peça original já dá problema. Agora eu estou reforçando a peça e ainda estou colocando um kit reforçado também que foi fabricado por outra pessoa. Então é muita coisa que tem que se encaixar ali. É uma parte muito séria.
Eu tenho o peso do motor, eu tenho todo o alinhamento, a cambagem que tem que ser feita. A peça já vem com regulagem de cambagem, mas tem coisa que a gente não pode errar. Então aqui eu tive que me forçar a estudar bastante. Então fiz ali o molde de papel da parte interna, o motor está apoiado ali para eu ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo. E comecei a desenhar o que eu precisava fazer. Tá aqui o molde de papel, né? Desenhei com a bandeja ali. Agora eu vou remover a bandeja e conferir o papel novamente e fazer qualquer ajuste que seja necessário. Então, primeiro a visão você vai pegar na bandeja. Tem alguma coisa errada ali que a gente vai ver na frente do vídeo. E depois eu fiz os ajustes sem a bandeja ali, focando só na torre, onde a gente vai pegar, onde a gente vai soldar e etc. Essa chapa aqui é de aço carbono mesmo, tá? A chapa preta. Coloquei um molde de papel ali, essa chapa tem 2 milímetros, aliás. Eu fiz assim porque eu tô com pressa, essa semana foi complicado, pouco tempo. Então nem risquei com a caneta ali, já fui direto com a esmerilhadeira para ganhar tempo. Mas não faz isso não, porque você vê que passa bem perto do meu dedo, né? Eu já peguei as manhas aqui, mas não faz isso, cara. Então ficou assim, lembrando, eu não vou soldar agora, eu estou montando tudo, vou montar um lado igual ao outro, espelhando, né, usando os mesmos moldes. Depois tem que terminar de tratar essa parte inferior aqui da torre, né, porque a nossa torre agora vai ser dobrada, e pintar antes de vir soldando essa, e eu vou tentar lacrar tudo, proteger bastante, onde não der para soldar, vamos usar KPO para fazer uma calafetagem aí, para evitar que apodreça futuramente. Então fui dobrando com o joelho, fiquei com o joelho tudo zoado depois, porque essa chapa é muito bruta. Prendi de um lado primeiro para fazer um lado da curvatura, e depois eu prendi do outro, porque ela entra, né, tem um chanfro ali, ela entra ali por dentro, então tive que colocar assim e ir ajustando a altura, e pronto, encaixou. Parece que foi difícil, e foi. Meu Deus do céu, o joelho tudo lascado aqui. Esse triângulo em cima seria o fim do reforço que eu estou fazendo, tá? Mas eu mudei de ideia. Eu pensei, não, cara, eu vou deixar menor essa parte aqui para soldar direto na parte que pega o amortecedor. Já estamos aqui mesmo, já faz direto. Então eu mudei ali, deixei redondinho. Então ia ser um triângulo, mudei ali por um esquema redondo para a gente tentar soldar direto naquela peça. Recortei, passei para a chapa, recortei também, tá? Tô guardando esses moldes para poder copiar do outro lado, que Deus quiser a gente vai fazer nesse vídeo. E a parte do centro eu podia fazer na corte plasma, mas eu fiz na esmerilhadeira mesmo, tá? Peguei um disquinho pequeno ali, fui arredondando. Por que eu fiz na esmerilhadeira e não na corte plasma, que seria mais fácil, ou uma serra-copo? Porque o disco ele ficou deitado, então ele meio que rebaixou a chapa. Isso vai ajudar na hora de soldar, beleza? Isso faz muita diferença? Não faz, cara. É frescura. Então fui lá para a prensa. A ideia aqui é fazer um furo, depois ir aumentando ele. Cara, a prensa não estava aguentando fazer essa chapa. Então não ficou perfeito, mas chegou muito próximo do que eu queria, tá? Então primeiro usei um soquete ali para abrir, terminar de rasgar aquele pedacinho. Tá vendo que começou a fazer tipo um vulcão, formato de vulcão, um cone. Depois eu peguei uma maior e baixei ali. Depois eu peguei uma maior ainda e baixei mais ainda. Pra ir meio que formando um cone, tá? Chegou próximo, mas não ficou do jeito que eu queria não. E ficou assim, bom demais, show de bola. Daí em parte de cima a gente vai soldar e o resto a gente solda no reforço. É praticamente uma nova torre. Aí eu deixei descentralizado, tá? Porque não tava parando, mas ele é um pouquinho mais pra cima, tá? Você vai parar quando eu der uns pingos de solda.
Até o momento eu não sabia como que ia fazer esse reforço aqui que vai passar por cima da longarina, tá? É só imaginação. Então sempre fiz um primeiro modelo, o segundo, sempre fazendo no papel ali. Mas depois a gente vai ter que colocar no carro ali pra ter certeza. Então montei a torre de volta, as bandejas, desculpa, e o amortecedor de volta, pra ver se estava tudo ok. E aí eu achei um problemão aqui, cara. Nossa senhora, isso aqui acabou com a minha quinta-feira. Essa parte aqui que eu já tô gravando é quinta-feira, tá? Fiquei, eu acho, umas 5 horas aí, estudando, tentando entender o projeto original e esse projeto. Tá vendo que ela tá descentralizada? Tá puxando mais para um lado? Então, tem um problema ali, tá? Aqui embaixo eu vou soldar, ele vai unir de ponta a ponta, tá? Com esse novo reforço. Então, eu peguei ali o manual do Opala para ver o projeto original e entender as diferenças, o que eu podia fazer. Então, vamos lá. Estão vendo esse pino aqui? Ele faz muita diferença, tá? Eu achava que esses pinos ficavam apontados para a torre, dos dois lados, mas não é bem assim, tá? Depois eu olhei aqui para ver a posição da bucha. As buchas não vêm as duas de fora. No kit eu tive que montar assim, porque foi o único formato que bateu a medida até o momento. Mas as buchas aí, ó, é da frente do carro para trás. Você viu que ali tá escrito frente, né? Então as buchas têm que vir da frente do carro para trás, seguindo a mesma direção. Então, aqui eu cheguei à conclusão final do que eu precisava, tá? Tá vendo? O pino tá sempre apontando pra torre nos desenhos, nas ilustrações, etc. Mas ele tem uma marcação A. E essa marcação A, eu achei a descrição ali do lado, né? Isso daqui funciona como se fosse um mapa, beleza? E ali do lado tava descrito: a saliência A no eixo do braço de controle superior deve sempre ficar voltada para a esquerda, em ambos os braços. Então esse pino é só uma orientação para que você não monte ela no ângulo errado. E pode acontecer. Os pinos do lado do passageiro, o pino tem que ficar para fora apontando para o motorista. E no lado do motorista tem que ficar apontando para a torre. Então ambos apontam para a esquerda, ok? Só para reforçar, ambos apontam para o lado do motorista. É só uma orientação. Eles podiam ter escrito, né? Lado direito, dentro, fora. Mas não, fizeram um pino ali. Isso muda o ângulo que vai terminar, tá? As pontinhas. Tem duas pontinhas ali onde vai preso as buchas, né? Então, se você montar errado, vai ficar apontando para baixo. E aí você vai ter uma cambagem errônea ali no carro. Um lado vai ficar diferente do outro. E eu acho que isso pode acarretar outros problemas aí no carro. Se você tem um Opala, eu tô deixando o link do manual para você consultar e estudar tudo certinho aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, bora continuar aqui. Então, essa daqui é a posição correta das buchas e da peça cinza lá na frente, ok? As buchas vêm daqui, da frente do carro, para trás. Esse é o resumo, beleza? Se liga no pino apontando lá pro volante, lado do motorista, beleza? Lado do motorista. Então tem uma bucha ali que não tá bem encaixada, você viu? É a diferença aí. Eu vou mostrar, vou comparar a original com esse kit aqui. Teve um probleminha só, mas a gente corrige agora mesmo. Então esse daqui fica apontando também pro lado do motorista. Ignora essa bucha aí que eu tenho que cortar ela, que ela veio na medida do kit anterior, beleza? Então bora lá, essa daqui é a bandeja original. Então olha a diferença. Ali ela tá com os calcinhos já, tá? Então pegando do calço até o outro calço, tem uma diferença, tá vendo que a do kit, ela é menor, ela tá mais fechada. Então a pecinha interna ali, ela é praticamente do tamanho dos espaços da bucha. Então tem como montar as buchas na posição original? Não cabe, né? Ela tem 5 milímetros, aqui tem um espacinho aí de 2 milímetros. Mas além disso, tem uma arruela que vai aqui dentro, ó, essa arruela aqui. E olhando para o kit original, tem o espaço aí para a bucha que entra por dentro, né? Tem uma das buchas entra por dentro e mais o espaço da arruela. Ó, aqui, ó, o espaço que fica ali. Aí dá certinho. Então aqui a gente já descobriu o motivo da bucha ali, no caso, tá pulando para fora, porque a peça tem tamanhos diferentes. Então eu poderia montar com as duas buchas só para fora, as duas entrando para fora? Poderia. Só que tem um probleminha aí. Eu tive que abrir um pouquinho com o macaco, porque o pino, um lado é maior que o outro. Eu não fiquei a fim de calçar, tá? Segundamente, o reforço da minha torre, que é o principal motivo de eu estar pegando essas bandejas, não ia caber ali dentro, né? Porque ela é mais fechada do que a original, então não ia caber o meu reforço que eu tô montando ali. Mais fechada ali na ponta, ia pegar.
Então eu tive que abrir um pouquinho, senão eu nem abria, tá? Se fosse a bandeja original ali sem o reforço que eu tô fabricando, não precisava abrir ela e só montar as duas buchas entrando as duas do lado de fora. Só vai dificultar na hora de desmontar, beleza? E eu até tentei insistir pra abrir mais um pouquinho, porque eu também queria colocar a arruela original ali, porque aquela arruela é uma segurança caso a bucha estoure, né? Pra não grudar, não travar a direção e você ter risco de vida. Mas é bucha de PU, então não precisaria daquela arruela interna que vem no original. Então, como eu fiquei com medo de abrir muito e aí perder a geometria da peça que é reforçada, e deu muito trabalho para abrir. Então, até tentei, ó, montei assim, deu a medida, tá? Mas aí ficou fora de centro lá. Mesmo assim ficou fora de centro, não deu espaço pro meu reforço. Ainda estava muito menor que a original. Então eu tive que inverter as duas buchas pro lado de fora, que não vai ter impacto nesse cenário, que é diferente do original, porque são buchas de PU. Então eu pude ignorar aquela arruela, beleza? Agora eu vou mostrar como que ficou. Assim tava uma bucha por dentro. Então, pessoal, as buchas vindo de fora para dentro. Então, eu deixei esse espaço aqui, por incrível que pareça, ele é maior do que esse, tá? Esse espacinho aqui tem 5 milímetros mais ou menos. É que eu já pensei ele, né? E esse daqui eu deixei com 3, beleza? Pra centralizar, senão não ia centralizar as peças. Porque senão eu deixava sem também. E garantir, porque quando eu planejei isso, eu planejei uma bandeja reforçada pensando nisso aqui. Mas deu certo, no final das contas deu certo. Bucha entrando por fora, no meu caso, e precisei abrir ela cerca de uns 2, 3 milímetros, beleza? Fui aumentando até bater com a peça original aqui. Tava trocando ideia com o fabricante, ele vai fabricar essa peça aqui também sob medida, para não ter erro, tá? Ah, um outro detalhe, por que não cortou a bucha, Lucas? Tá vendo essa haste aqui que encaixa no meio da bucha? O lado direito é mais curto, tá vendo? Que ele é do tamanho do suporte da bandeja, e o outro é mais longo, ele é mais comprido, beleza? Ele tá passando dali. Eu tô com o dedo em cima também, eu vacilei. Agora eu já montei, não vou desmontar só pra mostrar isso, né? Mas acredito que vocês entenderam, né? Então agora eu tô montando ali tudo de volta, pra deixar no esquema. E tô recortando para poder fabricar a peça do outro lado. Eu vou acelerar um pouco porque é a mesma coisa do que eu fiz na outra peça, tô usando até o mesmo molde, só que espelhado. Ao invés de curvar para dentro, eu curvo para fora, que dá o espelho do outro lado. Então eu vou acelerar aqui. Essa parte aqui eu precisei soldar 2 vezes porque eu errei no corte, tá? Então eu soldei uma vez ali. Não é porque ela é espessa demais para ter que soldar 2 vezes. Mas eu soldei uma primeira para preencher o que faltava, então bastante, para penetrar bastante a chapa.
e depois eu vim com uma solda para dar um acabamento melhor, beleza? Então por isso que eu soldei 2 vezes, porque eu errei no corte. Já do outro lado, eu já peguei o esquema do corte, então foi numa vez só. Eu deixei de um jeito que eu consegui desmontar e tirar ela dali, né? Porque eu tenho que pintar por baixo ainda e vim com as soldas finais. Então, tudo certo até aqui. Vamos pro outro lado. Aí depois eu peguei firme aqui pra limpar toda essa bagunça, né? Porque eu vou fazer mais bagunça. Então cada etapa aí eu limpo, porque senão vocês já sabem, né? E aí fui lá pro agregado, conferi as medidas, tá? Ele tinha aberto um pouquinho, fechado, quer dizer, um pouquinho. Certamente por causa do corte que eu fiz ali no meio. Então eu coloquei ele na medida de novo. Aí peguei a chapa de 10 milímetros para colocar ali no meio. Qual que é o truque aqui? Não vou soldar com ela rente, senão eu não vou pegar toda a parede dessa chapa mais forte. Eu tenho que soldar com ela um pouquinho para cima. E vou soldar 2 vezes. Aqui no caso é porque a chapa é muito espessa. Passei o Wash Prime uma tinta ali de alta temperatura, tá? E já mandei bala. A tinta ali perto da solda vai acabar derretendo. Aí eu vou jogar um jato de ar ali por baixo, que tem um furo, e aplicar mais tinta para derramar bastante, beleza? Mais Wash Prime e mais tinta para derramar bastante. Então eu fiquei com o primeiro cordão de solda, tá? E conferi a medida. Sempre conferi na medida. Cada solda que eu fazia aqui, eu conferia. E cada cordão que eu fiz, eu sempre esperei esfriar, tá? Continuava ali em 1,5, não se perdeu nessa parte. Porque também ali onde eu tô soldando não vai afetar tanto. Vai afetar na hora que eu soldar as 2 laterais ali. Eu vou fazer um fechamento de 10 milímetros também. E depois tem o outro reforço. Então essa parte aqui ficou show de bola. Eu parti para fazer o molde das laterais. Então eu cortei um papel ali. Fui usando uma arruela ou disco de corte para poder copiar a curvatura ali de baixo. Aqui vai uma chapa de fora a fora, tá? Pegando no suporte ali que é onde trincou antes, tá? Então eu peguei o desenho e aqui vai uma chapa de fora a fora de 12 milímetros, tá? 12. A altura dela, que eu vou fazer a curvatura dela de forma que fique a parte alta. Não, tô cansado já. Tô conseguindo nem falar direito. Que a parte alta fique com 2,5, tá? E aí eu vou soldar naquela peça ali do meio também e soldar de fora a fora. Aí virou um tanque de guerra, mas as bandejas praticamente não precisa mais de reforços. Por que eu não fiz na corte plasma esses cortes das chapas mais grossas, né? Eu tenho que ver, tem alguma coisa errada ali no bico. Eu cortei muito o corcel ali nas partes que tinha tinta, né? Que eu fiquei usando muito aquela tocha inicial que tem, né? Então eu preciso fazer uma manutenção, não sei se é só trocar os bicos, eu já troquei na verdade, mas eu percebi que ela não tá com o mesmo acabamento que ela tinha antes, então eu preciso dar uma olhada aqui ou ver do suporte lá da Boxer para ver o que aconteceu ali, mas foi por mau uso, lembra que eu tava usando no compressor de 50 litros? Aí é complicado, então eu sofri aqui no disco de corte mesmo. Mas infelizmente acabou a memória do celular, né? Então ó, as 2 chapas aqui. Eu vou curvar elas no formato desse papel. Beleza? Cara, isso aqui é bruto. Olha isso. Nossa senhora. Nem precisava de tudo isso. Mas aí eu sei que não vai trincar e vai pegar aqui. Aí vem as torres. Ficou da hora as torres, hein? Aí vem as torres aqui. Opa, essa aqui é do outro lado. Tem que encaixar ali por baixo. Pera aí. Com uma mão é difícil. Aí. Encaixa aí, tem sobra aqui. Ela vai fechar aqui também, né? Aí a outra lá.
solda tudo. Tem que pintar, soldar. E essa chapa aqui eu vou fazer essa curvatura nela de pé, beleza? Então ela é assim a princípio. Ela vai fazer essa curvatura ali de pé, beleza? E aí aqui no meio eu soldo. E aqui também, vai continuando. Depois eu fecho aqui e acabou. O que é a pré-torre que eu tô falando? Eu queria ter feito nesse vídeo, mas não deu tempo. A memória do celular encheu também. Aqui onde vai o suporte do motor, o suporte do motor do próprio Opala, ele já fica nessa altura aqui praticamente. Então eu só vou subir um pouquinho mais. E aí vai vou fazer com chapa grossa também. Uma haste que vai apoiar aqui e aqui. Que aí vai passar por cima da torre, né? Da longarina. Tô cansado falando tudo errado já. Então vai passar por cima da longarina ali um espacinho. E aí vai parafusado, né? Isso é pra manter preso, né? E aí não tem erro. Fechou? Mas infelizmente não deu tempo de terminar esse vídeo, galera. Já é domingo, agora é 7 horas da noite. Vou botar o vídeo para renderizar e já postar para vocês. E até o próximo vídeo, que eu acredito que seja no próximo domingo. Então vai dar tempo de terminar isso aqui e já partir para outras coisas lá. Certamente bom, vou deixar surpresa aí. Valeu!